são os que estão aparecendo para mim aqui. Então, para a gente poder dar início aí ao nosso estudo, né? Hoje a gente tem apenas o estudo da palavra. Nos ajude aí compartilhando na sua linha do tempo, compartilhando com seus contatos de WhatsApp. Tenho certeza que estamos reunidos assim nessa noite, à distância, mas tenho certeza que essa palavra pode trazer algo novo de Deus às nossas vidas, ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gosto sempre de lembrar aos irmãos que esse é um culto de estudo bíblico, então é um culto onde a gente aprofunda alguns assuntos que necessariamente são mais difíceis de ser, vamos dizer assim, esboçados ou estudados de uma forma mais profunda numa pregação de quinta-feira, numa pregação de domingo. Então, quando nós falamos aqui desse culto de terça-feira, nós vamos dizer que vamos abordar, então, alguns assuntos que demandam um estudo maior, uma compreensão melhor da palavra de Deus. E o conhecimento acerca da palavra do Senhor nos aproxima dele, nos leva para perto dele. É fundamental para todo cristão crescer no conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, talvez você pense assim, pastor, esse culto de estudo eu não gosto muito porque ele não me ajuda em nada, ele não me dá forças durante a tempestade e tal. Mas é o culto onde nós aprendemos mais do Senhor, onde nós recebemos mais da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, paz do Senhor, irmã Cláudia, né, esposa do pastor Juan, lá em Corgo-Danta, sempre tem nos acompanhado. Que Deus abençoe grande e poderosamente os irmãos. Amém? Eu quero fazer a leitura de alguns textos bíblicos junto com os irmãos, né? Já temos aqui algumas pessoas nos acompanhando. Então, eu queria convidar você a pegar sua Bíblia para a gente poder ler juntos alguns textos da Palavra de Deus. Amém? O primeiro texto que eu vou estar lendo está em João, capítulo de número 20. Eu vou ler o versículo de número 21 e 22. Amém? Nós vamos ler 3 textos bíblicos para a gente poder, de certa forma, dar seguimento no assunto que nós começamos a falar na terça-feira passada. Hoje eu queria falar com os irmãos um pouco a respeito de batismo com o Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo e algumas diferenças que a gente tem para os dons espirituais, né? Tocamos no assunto um pouco terça-feira passada. Na terça passada a gente falou sobre batismos, falamos sobre os tipos de batismos presentes no Novo Testamento, né? O Novo Testamento fala de batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, batismo nas águas e batismo no corpo de Cristo, né? São os 4 tipos de batismos mencionados aí no Novo Testamento. O batismo com o Espírito Santo, quando nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. O batismo nas águas, quando nós, em profissão de fé, reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O batismo no corpo, aquele quando a gente ingressa a nossa carreira cristã dentro da igreja. Paulo traz essa expressão, né, aos Efésios, batismo no corpo. E batismo com fogo, literalmente falando, seria aquele batismo que os ímpios, né, aqueles que não aceitarem o Senhor, que não se converterem ao Senhor, passarão no dia do juízo, né? E a gente aplica também, pode-se também aplicar talvez a uma experiência de purificação, porque todas as vezes que a Bíblia trouxe fogo no Antigo Testamento ou mesmo no Novo, na maioria das vezes ela estava falando de purificação. Então eu posso também entender aí que esse batismo no fogo pode ser um batismo para purificação, né? Além do batismo no Espírito Santo, né? Então, nós vamos falar aqui nessa noite um pouco a respeito desse batismo. Quais são as diferenças de batismo no Espírito Santo e dom espiritual, né? Então, é um assunto aí que nós vamos abordar hoje em nome de Jesus. Amém? Com a graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo para o nosso primeiro texto, que está no Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu vou estar lendo os versículos 21 e 22, que diz assim: Jesus lhes disse outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Acabando de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. E quem retiverdes, serão retidos.
O segundo texto que eu quero ler com os irmãos está em Atos dos Apóstolos, uma página para frente aí. Capítulo de número 1, versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós, dentre poucos dias, sereis batizados no Espírito Santo. Amém? Outro texto que eu quero ler com os irmãos está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 14. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 14. Amém? Diz assim: O qual é a garantia da nossa herança, até a redenção, da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Amém? Versículo 13, né? Vou ler o 13 e o 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também tendes cridos e fostes selados no Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão de Deus para o louvor de sua glória. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero colocar nas suas mãos a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. Eu oro, Deus, para que através desta mensagem nós possamos nos aproximar do Senhor, nós possamos estar mais perto de Ti. Que em nome de Jesus, Deus, nós possamos aprender algo novo do Senhor aqui nessa noite. Que Teu Espírito Santo venha nos visitar, que Teu Espírito Santo venha ser sobre nossas vidas, venha encher o nosso coração de sabedoria, de conhecimento. Que nós sabemos, ó Pai, que o conhecimento nos faz pecar menos contra o Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o conhecimento nos aproxima mais de Ti. Então, Deus, que nessa noite, que é a noite de estudo bíblico, nós possamos, ó Pai, crescer em conhecimento a respeito do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Como eu disse aos irmãos, semana passada nós falamos um pouco a respeito de batismo, né? Os batismos mencionados no Novo Testamento, que são 4 batismos, né? É o batismo no Espírito Santo, quando se convence do pecado, da justiça e do juízo. É o batismo nas águas, que é aquele que nós passamos por ele como um ato de profissão de fé, de confissão ao Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas. O batismo no corpo, que é quando nós ingressamos a nossa caminhada junto ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? O momento que eu sou recebido como membro da igreja. Eu passo então aí pelo batismo no corpo e o batismo no fogo, que seria o batismo do juízo final para aqueles que não reconheceram o Senhor. Geralmente, quando nós falamos de batismo, eu até abordei aqui semana passada e aconselho você a assistir a mensagem que está disponível no YouTube, né, de terça-feira passada, sobre batismos bíblicos. Aconselho você a ver lá essa mensagem também. Nós abordamos alguns assuntos que geralmente se tornam polêmicas, né, a respeito de batismo no meio da igreja. Se o batismo é por imersão, se é por afusão, se é por aspersão, se o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se o batismo é em nome de Jesus. E quando nós falamos também sobre batismo no Espírito Santo, algumas incógnitas surgem aí na nossa mente, algumas perguntas surgem nos nossos pensamentos e nós não podemos caminhar aí com dúvida, né? A Bíblia diz que o Senhor não é Deus de dúvida, que nele não há dúvida e nem sombra de variação. Então, quando eu me deparo com algum assunto bíblico que eu não consigo compreender literalmente aquilo que ele está querendo dizer, eu não posso, como estudante da Bíblia, fechar os meus olhos e achar que aquilo é um mistério e que não é para que seja compreendido. Muito pelo contrário. Aquilo que Deus quis que o homem soubesse está registrado na palavra de Deus. E se está registrado na palavra de Deus é para que a gente possa estudar a respeito do assunto. É claro que numa transmissão ao vivo, talvez a gente não teria tanta oportunidade de consultar todos os versículos bíblicos a respeito do assunto e talvez abranger isso um pouco mais. Então a gente vai ficar mais nessa fala
né, onde a gente chegou a conclusões orientadas à luz da Bíblia, e na minha fala você vai perceber que tudo que eu falar aqui está embasado pela Bíblia, e aí depois você pega a minha fala e tenta sintetizar e estudar ela melhor em casa. Esse foi um método de ensino, inclusive, praticado pelo apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo escreve suas cartas, ele sempre disse aos Gálatas, disse aos Coríntios, olha, peguem aí o que eu estou escrevendo a vocês e analisem, para que vocês entendam as conclusões que nós chegamos através das escritas dessa carta. Então, quando eu estou aqui pregando para você, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, a orientação é que seja a mesma. Eu não sou o dono da verdade, eu não conheço todas as coisas, né? Esses atributos aí são relacionados a Deus e jamais podem ser atribuídos a homem algum. Mas vamos tentar aí raciocinar a respeito do assunto. Eu quero falar também um pouco a respeito de batismo no Espírito Santo, até relacionado assim a comentários que posteriormente à mensagem de terça-feira passada, eu recebi de alguns irmãos, né? Então vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, nós precisamos pontuar algumas coisas, né? Por exemplo, eu preciso, em primeiro lugar, diferenciar, eu preciso separar dois assuntos que costumeiramente a gente, ao longo do tempo como igreja, tratou igual. Eu preciso separar o que é batismo no Espírito Santo e preciso separar o que é dom espiritual. Então, primeiro vamos falar de batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma capacitação que Deus, através do Espírito Santo, enviou aos seus seguidores de forma plena, de forma geral, não é? De forma global, a todo aquele que cresce, a todo aquele que se arrependesse de seus pecados, a todo aquele que viesse servir ao Senhor. Isso é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Seria um revestimento de poder que prepara o crente para que ele enfrente as adversidades do dia a dia. O Senhor Jesus e o próprio Deus tinham conhecimento que a vida cristã não seria uma vida muito fácil. Quando eu ingresso a minha caminhada cristã, quando eu entro na minha jornada cristã, eu preciso ter essa ciência, que o cristianismo não é um mar de rosas. E na maioria das vezes ele terá mais espinhos do que rosas, né? Então ele tem rosas, mas muitas vezes ele vai ter mais espinhos do que rosas. E Jesus sabia que não seria fácil. Jesus e o Senhor Deus, né? Jesus e o Pai, tinham conhecimento que essa igreja seria perseguida, que ela seria impedida de cultuar. Jesus tinha conhecimento de causa que aquelas pessoas que iriam fazer parte desta igreja perderiam as suas famílias em algumas vezes, perderiam seus amigos, perderiam seus empregos, eles sofreriam, às vezes, martírio por professarem o cristianismo. E um ser humano, dentro da sua capacidade normal, ele jamais conseguiria suportar todas essas coisas sem o auxílio divino. Então, quando nós falamos de envio do Espírito Santo, eu tenho que pensar que o envio do Espírito Santo é para isso. É para que eu tenha essa força a mais. É para que eu tenha esse poder a mais, porque a partir do momento que eu entreguei minha vida ao Senhor, o diabo e o inferno inteiro vão se levantar muitas vezes contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família e vai tentar me derrubar. Então, para que eu consiga enfrentar o inferno, para que eu consiga enfrentar o diabo, para que eu consiga enfrentar as dificuldades, as adversidades, as provações, me é necessário uma força que vem do alto, e essa força que vem do alto se chama Espírito Santo, e é ela que nos capacita. Além disso, é essa ação do Espírito Santo, é esse ser cheio do Espírito Santo que me leva a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas de salvação àqueles que não conhecem o Senhor. Eu só consigo pregar, eu só consigo testemunhar, eu só consigo passar para frente a minha fé a partir do momento que eu sou cheio do Espírito Santo, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou batizado no Espírito Santo, é que eu consigo testemunhar a minha fé e levar a minha fé adiante para que ela alcance também outras pessoas. Então, ou seja, o batismo no Espírito Santo, ele se torna, além de fundamental para que eu enfrente as adversidades do dia a dia, ele se torna também fundamental para que a palavra do Senhor seja pregada. Os discípulos saíram a pregar o Evangelho dentro de Jerusalém.
e a acreditar em tudo aquilo que eles viveram e ter aquilo como verdade absoluta a partir do momento que eles foram batizados no Espírito Santo. Né? Quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles saíram pregando e anunciando a palavra do Senhor com mais ousadia. Enquanto eles não receberam o Espírito Santo, eles permaneceram escondidos dentro de tabernáculos, dentro de templos, dentro de cavernas, até com que algo capacitasse eles a poder fazer isso. Então, o batismo no Espírito Santo ele é importante para que a pregação do Evangelho perpetue, para que a pregação do Evangelho continue. Né? Então, eu preciso também pontuar aqui alguns fatores. Como eu disse a respeito dos discípulos que só saíram para pregar depois que receberam o Espírito Santo. É importante lembrar que antes de João capítulo 20, versículo 21, esses discípulos não possuíam o Espírito Santo. Eles tinham a presença do Mestre, a presença de Jesus junto com eles. E tudo o que eles praticaram antes de João, capítulo 20, versículo 21 e 22, tudo o que eles praticaram, eles fizeram sem receber o Espírito Santo. Né? Sem receber o Espírito Santo. Talvez você pense assim, pastor, mas eles curaram enfermos, curaram. Eles libertaram cativos, possessos demoníacos, libertaram. Eles realizaram milagres, sim, eles realizaram milagres. Depois de missões, chegaram diante do Senhor e falaram, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas, né? E milagres aconteceram. Ou seja, eles tiveram práticas de manifestações espirituais divinas sem ter a ação do Espírito Santo. Eu digo isso porque isso me responde um monte de perguntas, né? Talvez você já se perguntou assim, como que pode uma pessoa impor a mão sobre enfermo e ele ser curado, impor a mão sobre cativo e ele ser liberto? E hoje essa pessoa está desviada, ou hoje essa pessoa está fora dos caminhos do Senhor, ele tinha ou ele não tinha o Espírito Santo? Por incrível que pareça, esse acontecimento que eu citei para você prova para mim que essas manifestações espirituais relacionadas a milagres, em alguns momentos elas não estarão relacionadas ao fato da pessoa ter ou não ter o Espírito Santo. Existem outras relações para que isso possa acontecer. Por exemplo, a fé da pessoa que precisa da bênção, que precisa do milagre. Né? O que Deus quer, o que o Senhor quer com aquela condição, com aquela situação. Nem sempre que alguém orar por outra pessoa, impor as mãos e ela for curada e um milagre acontecer, necessariamente significa que ela é cheia do Espírito Santo, que ela tem Deus, que ela é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, e eu devo acreditar nela de olhos fechados porque isso aconteceu através da vida dela. E isso não serve de base para o meu julgamento. O que vai servir de base para o meu julgamento serão outros critérios. E o principal critério que a gente tem para analisar se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não são os frutos, mencionado em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Se uma pessoa produz aquele fruto do Espírito mencionado em Gálatas capítulo 5, versículo 21, ela tem o Espírito Santo. Então, ou seja, o que demonstra para mim que uma pessoa é cheia do Espírito Santo não é o tanto que ela cura, não é o tanto que ela liberta, não são as ações miraculosas realizadas por intermédio dela, mesmo que sejam de origens divinas. E sim o quanto que ela consegue refrear sua língua, ter domínio próprio, ser mansa, ser bondosa, ser benigna, ser fiel a Deus, ser compromissada, ser aliançada com seu Deus. É isso que vai comprovar para nós se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, se ela tem batismo no Espírito Santo ou não. Então, ou seja, antes de receber o Espírito Santo, os discípulos realizaram milagres. É só você ler o Evangelho de João. Eles receberam o Espírito Santo, segundo uma ordem do próprio Jesus, em João capítulo 20, versículos 21 e 22, que é um dos textos que nós lemos aqui. Então, ou seja, antes disso aí, eles realizaram milagres e eles não tinham a ação do Espírito Santo na vida deles. Mostrando para mim que para que algo de Deus aconteça, não necessariamente, né, tem que depender da pessoa ser cheia do Espírito Santo.
Isso é uma questão que muitas vezes assim, nós não estamos acostumados a escutar isso que eu falei para você. Porque nós preferimos pegar uma pessoa que é usada no sentido de sinais e milagres e atribuir a ela um título, um grau de importância maior. Ó, irmã fulano de tal revela. Então ela é cheia do Espírito Santo. Ó, fulano de tal quando ora as coisas acontecem. Então ele é cheio do Espírito Santo. E esse não é o critério bíblico para afirmar se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou se ela não tem o Espírito Santo. Esse não é o critério. Né? Esse não é o critério. Aliás, esse critério a gente vai falar um pouco mais para frente, se der tempo hoje. Esse critério ele frustra, ele decepciona muitas pessoas, né? Ele acaba decepcionando muitas pessoas. Esse texto que nós lemos 3 textos e o primeiro texto que nós lemos ele tem uma chamada importante. E Jesus reúne com seus discípulos apenas, e dá aos seus discípulos aqui uma bênção preciosíssima sobre a vida deles. Por incrível que pareça, talvez você nunca tenha prestado atenção nesse texto, os discípulos do Senhor foram batizados no Espírito Santo em João capítulo 20, versículos 21 e 22. Não em Atos capítulo 2, no derramar do Espírito Santo. Eles receberam uma porção do Espírito Santo antes de tudo isso acontecer. Né? Antes de tudo isso acontecer. Por quê? É aqui que acontece a mudança de vida. É aqui que acontece a transformação. É aqui que acontece o encorajamento. É em João 20, 21 e 22 que acontece o encorajamento sobre a vida daqueles discípulos para que eles saíssem de dentro dos tabernáculos ou para que eles continuassem com as reuniões de oração, até com que não apenas eles, mas todos os seguidores do Senhor recebessem o derramado Espírito Santo sobre toda a carne. Pois bem, vamos pontuar acontecimentos. O derramado do Espírito Santo sobre toda a carne acontece em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Mas o batismo no Espírito Santo dos discípulos de Jesus não acontece em Atos 2, no dia de Pentecostes. Acontece no dia que Jesus aparece para eles e fala, paz sejam convosco, e tomem o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Nesse dia que os discípulos receberam o Espírito Santo, e nesse dia que eles não oraram em línguas estranhas, nesse dia que eles receberam paz no coração deles. E receberam um revestimento de poder. E receberam uma unção de Deus. Para continuar pregando e acreditando na mensagem ensinada por Cristo. Até que chegasse, dentro de poucos dias, como nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 5. O dia em que o Espírito Santo fosse derramado não apenas sobre os discípulos, mas sobre toda a carne. E é óbvio, e eu acredito nisso, é evidente que por uma questão até de direito, eu não vou dizer por questão de merecedores, né? Não sei se essa seria a palavra correta, merecedores, mas acredito que dentro dessa possibilidade, é claro que os discípulos deveriam receber primeiro. Eles caminharam junto com o Senhor, eles aprenderam dos ensinamentos do Senhor, eles conviveram com o Senhor, eles enfrentaram muitas dificuldades junto com o Senhor. Eles seriam as ferramentas na mão de Deus para que a igreja fosse implantada. Então, justíssimo eles receberem a unção do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, antes do derramamento sobre toda a carne. Não tem nada errado com isso. Eles não são, talvez, menos do que nós, não é? Muito pelo contrário, podem ser considerados num posto maior por tudo que fizeram. Muito justo de Deus, muito justo de Jesus, dar para eles o Espírito Santo antes de derramar sobre toda a carne. E mais uma vez eu repito, nesse dia eles não oraram em línguas, nesse dia eles não realizaram sinais, nesse dia eles receberam no coração deles paz, harmonia, amor, a graça do Senhor e um fortalecimento para enfrentar tudo aquilo que viria posterior a eles. Né? É claro que isso aconteceu com os discípulos e posteriormente aconteceu sobre toda a carne, inclusive sobre nós. A partir do derramamento do Espírito sobre toda a carne, o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, isso vai proporcionar a ação do Espírito Santo para que ela me alcance nos dias atuais. Quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, é liberado sobre toda a carne, o que acontece aqui?
Isso significa que o Espírito Santo está à vontade. A gente não, perdão. A Bíblia, ela demonstra a ação do Espírito Santo como algo sendo à vontade. A Bíblia usa, inclusive, o exemplo de água, né? O Espírito Santo é chamado de água, a fonte de água a jorrar, né? Nós bebemos dessa água. O Espírito Santo é semelhante a um rio, e com água abundante. E qualquer um, sem exceção, sem distinção de qualquer tipo de pessoa, que quiser se aproximar dessa água e beber, ele pode. A aproximação dessa água, é claro que ela é mediante arrependimento, mudança de vida, transformação de caráter, posicionamento diante do Senhor Deus, né? É claro que há critérios. Isso não quer dizer que um ímpio vai chegar diante do Espírito Santo e vai beber da água. Não é essa liberdade. Essa liberdade de beber da água do Espírito significa mudança de vida, transformação de caráter, mudança de comportamento, né? E não apenas chegar lá com o copo e beber. Existem mais coisas que interferem nisso. A partir do derramamento do Espírito sobre toda a carne, significa que o Espírito está aí. E batiza nele, ou se enche dele, quem quer encher e quem quer se batizar. A parte divina, ela já foi feita. Qual foi a parte divina? A parte divina foi a liberação do Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo foi liberado por Deus, as pessoas agora têm a disponibilidade, a probabilidade de poder usufruir dessa bênção, que se chama batizar no Espírito Santo, né? Eu digo isso porque nós precisamos aprender que quando falamos a respeito de batismo no Espírito Santo, é algo que a Bíblia chama de dom. O significado da palavra dom é presente, é dádiva, é um presente que o Senhor te dá, né? Mas é algo que depende também de você. Deus não vai te dar nenhum presente que você não queira. O Senhor, para te dar esse presente, você precisa buscar, você precisa querer, você precisa almejar, você precisa desejar, até que o Senhor te conceda esse presente que se chama batismo no Espírito Santo, né? Então, os discípulos recebem esse batismo no Espírito Santo antes de Pentecostes. Em João, capítulo de número 20, nós lemos o texto, versículos de número 21 e 22. Esse batismo no Espírito Santo, ele tem também uma conotação de ensinamento para nós da seguinte maneira. Eu até disse isso aqui na mensagem de semana passada. O ser humano, é impossível que o ser humano, por si só, sem a ação do Espírito Santo, reconheça o seu pecado, né? Reconheça, seja convencido, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Aliás, é para isso que, segundo as palavras de Jesus, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Vou te dar um exemplo claro bíblico disso. Lembra de Pedro? Pedro saiu com os discípulos, expulsou demônios, curou enfermos, fez paralítico andar, experimentou milagres, comeu o pão que Jesus multiplicou, andou por sobre as águas, ficou em pé por sobre as águas, mas sem ter batismo no Espírito Santo, foi possesso pelo próprio diabo nas últimas reuniões com Jesus. A ponto de Jesus falar para ele assim: aparta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Pedro negou Jesus 3 vezes em uma mesma noite. Ou seja, ele demonstrou o tamanho da sua infidelidade para com Deus. Ele ainda não tem batismo no Espírito Santo. Depois de João capítulo 20, versículo 21, batizado no Espírito Santo, Pedro é outro. É outro Pedro que nós encontramos depois de João 20. É um Pedro transformado. É um Pedro que vai entrar com tudo na pregação do Evangelho. É um Pedro que vai ser usado por esse Espírito na qual ele foi batizado para que a obra de Deus seja pregada, né?
Então, quando eu falo de batismo no Espírito Santo, eu estou falando de algo que me convence dos meus pecados, que me mostra o quanto que eu sou pecador e como que eu necessito, diante de Deus, de arrependimento. Por isso que batismo no Espírito Santo se torna importante dentro da nossa jornada. Sabe por quê? Sem o batismo no Espírito Santo, nós somos convencidos. Com o batismo no Espírito Santo, nós somos convertidos. São palavras com significados diferentes. Muitas pessoas não se iludam, principalmente nos tempos em que nós vivemos. Estão na igreja por convencimento. Elas se convenceram que a igreja é um lugar bacana para se estar, que a Bíblia é o livro a ser seguido, que tudo que está na Bíblia é verdade. Ela se convenceu. Porém, ela não consegue, ela não tem forças para mudar de vida, para abandonar o pecado, para largar aquilo que desagrada a Deus e viver uma vida compromissada com o Senhor. Ela não consegue por quê? Ela não tem batismo no Espírito Santo. Eu sempre digo isso nas minhas mensagens. O Espírito Santo é o tema que eu mais prego. Não é? Quando eu saio para pregar fora, eu costumo pregar sobre o Espírito Santo. Lá na igreja, constantemente, a gente aborda a respeito desse assunto. Quando a gente fala sobre batismo no Espírito Santo, se a igreja atual buscasse batismo no Espírito Santo com mais intensidade, 80% dos nossos problemas eclesiásticos seriam resolvidos, seriam solucionados. A igreja não teria tantos escândalos, não é? Entre aspas, porque hoje nada escandaliza ninguém mais não. A igreja não teria tantos maus testemunhos, não vamos chamar de escândalo, vamos trocar a palavra que vai ter o mesmo significado e vai soar com mais leveza aos nossos ouvidos, né? Pessoas com mau testemunho, né? Pessoas que elas estão na igreja, mas continuam bebendo, prostituindo, adulterando, continuam com a música profana, mundana, nos seus lábios, na sua casa, na sua boca. As pessoas que estão na igreja convencidas não têm o Espírito Santo e no seu trabalho, no meio da sua família, ela age sem mudança de vida, sem mudança de comportamento. Esse tipo de pessoa, e tomara que eu não esteja no meio dela, são as pessoas que foram convencidas e não convertidas. Porque a partir do momento que nós recebemos batismo no Espírito Santo, nós nos convertemos. Aliás, essa é a diferença nossa, renovada, né? Eu sou um pastor batista nacional, então sou um pastor renovado. Eu não sou pentecostal, eu não sou tradicional, né? Eu sou renovado, né? E sou grato a Deus por fazer parte do movimento de renovação espiritual, que é bem diferente do pentecostalismo e não é frio como é o tradicional. Então eu sou um pastor renovado, mas a gente precisa entender os demais segmentos de igreja que abordam esse tipo de assunto, né? Por exemplo, você sabia que o tradicional, ele acredita sim no batismo no Espírito Santo. Se você conversar com um cristão tradicional de uma igreja batista brasileira, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja luterana, de um adventista de sétimo dia, ele acredita no batismo com o Espírito Santo. Ele não acredita no mover do Espírito Santo para os nossos dias, nos dons espirituais para os nossos dias. Mas ele acredita no batismo no Espírito Santo. Para o tradicional, o cristão é batizado no Espírito Santo no dia que ele aceita Jesus. Por quê? A igreja tradicional acredita que somente o Espírito Santo poderia conduzir o homem, o ser humano, a tomar essa decisão. Então ele recebe batismo no Espírito Santo e, né, por receber esse fortalecimento, esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo que é proporcionado pelo Espírito Santo, então ele levanta sua mão, vai à frente e aceita Jesus. Essa é a visão tradicional. Ou seja, ele acredita no batismo, porque a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo.
E se você questionar um tradicional que estuda a Bíblia, ele vai falar, não, eu acredito no batismo. Ele não vai acreditar nos dons espirituais, mas no batismo do Espírito Santo ele acredita dessa forma. E aí eu, como pastor renovado, tenho para mim que isso é uma verdade, né? Que há um único capaz de fazer com que eu, naquele dia, naquele 12 de novembro de 2000, quando levantei a minha mão e me rendi ao Senhor, isso só foi possível porque eu recebi de Deus ali uma força para poder fazer isso. Um convencimento do pecado, da justiça e do juízo, porque se dependesse de mim mesmo, das minhas próprias forças, eu jamais levantaria a minha mão num culto de domingo, com a igreja cheia, sozinho, e só eu iria lá na frente, passando aquela vergonha toda, um jovem ainda. Não, não faria. Eu só fiz isso por obra do Espírito Santo, né? Porque batismo no Espírito Santo vai muito mais além e é uma força muito maior do que sentir um arrepio ou receber um dom espiritual. Não, é o que convence, é o que conduz a gente à mudança de vida, à transformação de caráter, à mudança de atitude, né? A se transformar diante do Senhor. Isso é batismo no Espírito Santo. Já o pentecostalismo acredita que batismo no Espírito Santo é o momento onde a pessoa recebe um dom espiritual. Não é. Eu já peguei o texto aqui dos discípulos para você ver que não é. Não foi isso que aconteceu em João capítulo 20, versículos 21 e 22. Não é isso que evidencia que um cristão é ou não batizado no Espírito Santo. Não é isso que evidencia. Eu acho que a nossa fala aqui está muito clara a respeito do assunto. Não são essas coisas que demonstram para nós. Isso acaba frustrando muitas pessoas. Eu, como pastor, já recebi diversas vezes questionamento de jovens, de irmãos da igreja, mais velhos também, chegaram para mim e falaram assim, olha, eu não sou batizado com o Espírito Santo, porque eu não oro em língua estranha. Então, se eu não oro em língua estranha, o pentecostalismo colocou na minha cabeça, né, que eu só sou batizado no Espírito Santo se eu orar em língua estranha. E como eu não oro em língua estranha, eu não sou batizado no Espírito Santo. E eu acho essa fala, para mim, que já tomei conhecimento do assunto, é claro, eu acho essa fala uma fala absurda quando um cristão fala assim, pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu não oro em línguas. Olha, eu acho que seria melhor a gente falar assim, olha, eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu não tenho domínio próprio. Eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu não tenho bondade, porque eu não sou benigno. Né? Eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu não amo, eu não tenho paz. Né? Eu acho que esses seriam motivos para eu poder falar assim, eu não sou batizado no Espírito Santo. Porque são os frutos, olha, eu não sou batizado no Espírito Santo, porque eu não consigo abandonar aquele pecado, eu não consigo consertar minha vida, não dou conta de consertar minha vida, então eu não sou batizado no Espírito Santo. Agora, falar assim, eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu não oro em línguas, aí para mim é um absurdo, está errado. Porque não é isso que evidencia batismo no Espírito Santo. Né? Isso é uma raiz pentecostal. Como eu disse aqui semana passada, mais uma vez eu repito, glória a Deus pelo pentecostalismo. Se não fosse a igreja pentecostal, né, o movimento pentecostal, originado dentro da igreja Assembleia de Deus, né, pelos dois missionários que vieram para cá, a igreja no Brasil nunca seria o que ela é hoje. Né? Nunca seria o que ela é hoje. Na maioria das cidades brasileiras que você passar, você vai ver lá uma praça, uma matriz católica, uma sorveteria e uma igreja Assembleia de Deus. Né? São 4 coisas que possuem em cada canto que você for desse Brasil que nós moramos. Glória a Deus! Isso que eu falei que não é uma crítica à igreja pentecostal. É talvez uma instrução dentro de uma falta de conhecimento dos irmãos lá no início do século, né? Do século passado, de 1911, lá em 1911, os irmãos não tinham tanta capacidade de instrução bíblica como a gente possui hoje, tantas ferramentas. Eles não são culpados, eles não vão para o inferno por causa disso, não. Esses irmãos foram uma bênção, porque se não fossem eles, eu disse aqui que eu sou pastor renovado, nem renovação espiritual existiria,
Porque a renovação espiritual ela só existiu por causa do movimento pentecostal. Então, assim, isso não é uma crítica. Eu não estou falando que a igreja pentecostal é ruim. Não é isso, não. Muito pelo contrário. Glória a Deus pelo movimento pentecostal, porque senão a igreja no Brasil jamais alcançaria os status que ela alcançou. Mas esse movimento, assim como o renovado, assim como o tradicional, cometeu seus erros. Nós estamos falando de igreja, gente. E igreja sempre vai errar em algum assunto, igreja sempre vai errar de alguma forma. O movimento tradicional errou, proibindo instrumentos dentro da igreja. Ele errou não deixando o povo bater palma, enquanto a Bíblia manda bater palma. O movimento renovado cometeu seus erros também. Dentro do movimento de renovação é onde mais acontece divisão de igrejas. Algo terrível, né? Então, assim, ele também cometeu os seus erros, comete os seus erros. A renovação, ela deixa alguns moveres do Espírito Santo para trás que não deveria deixar. Assim como o tradicionalismo errou, assim como o movimento de renovação erra, o movimento pentecostal não é perfeito. Então, você, meu irmão, que está me assistindo aí, que é da Assembleia de Deus, que é da Deus é Amor, que é de outras igrejas tidas como pentecostal, que é de uma igreja independente que colocou o nome pentecostal, esse movimento, assim como os outros não eram movimentos perfeitos, esse movimento também cometeu seus erros. E um dos erros desse movimento é a má instrução dentro do assunto chamado batismo no Espírito Santo. Né? Foi uma má instrução, foi um erro de percurso, se plantou uma semente que foi plantada ao longo de anos, e hoje quando a gente toca no assunto e fala o contrário, a pessoa deixa de assistir a mensagem, ela começa a exercer crítica e pensa, não, eu aprendi assim, assim. Igual era o católico, né? O católico fala assim, não, eu aprendi que tem que rezar diante de uma imagem com vela acesa. O pentecostal acredita que ser batizado no Espírito Santo é orar em língua e nada pode mudar isso, né? E quando eu falo de estudar a Bíblia, eu preciso estar aberto a mudanças, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia e a cada dia o Senhor vai trazer mais instrução para nós. Então o movimento não é perfeito, o movimento plantou na nossa cabeça que batismo no Espírito Santo significa orar em línguas. Né? E aí as pessoas acreditam nisso. Você é batizado no Espírito Santo? Sou. Então ora em língua aí para mim. Aí a pessoa solta lá uma mistureba de palavras lá e ora, isso aí é homem de Deus, tá? É batizado no Espírito Santo. Isso responde a um monte de perguntas nossas. Talvez você já se perguntou assim, como que pode a pessoa estar orando em línguas lá na igreja e no mundo ela dá mau testemunho? A resposta para você está aí. Né? Ela não tem o Espírito Santo. Ela pode estar vivendo uma manifestação espiritual de qualquer forma, mas ter o Espírito Santo ela não tem. Porque não é o dom de línguas que evidencia. Ô meu irmão, a gente precisa ter um pouco de maldade relacionada a algumas coisas. Tem muita gente arrastando, né, como diria na gíria popular, arrastando bagaço para pessoas que, entre aspas, experimentam várias manifestações do Espírito, mas não mudam de vida. Se eu puder deixar um conselho para você, segue quem mudou de vida e não quem faz barulho. Né? Barulho muitas vezes não vai conduzir a gente a lugar algum. O que evidencia batismo no Espírito Santo? Nós já falamos aqui. Arrependimento, mudança de vida, transformação. Aquela pessoa que foi para a igreja idólatra e conseguiu julgar os seus deuses de barro fora, ela só fez isso porque ela recebeu o Espírito Santo. Aquela pessoa que bebia e não bebe mais, recebeu o Espírito Santo. Aquela pessoa que vivia amaziada e que se casou, recebeu o Espírito Santo. Aquela pessoa que frequentava festas, que vivia na prostituição e largou, recebeu o Espírito Santo. Isso são evidências de alguém que é batizado no Espírito Santo, porque você só consegue largar, você só consegue abandonar essas coisas a partir do momento que você recebe o sopro de Jesus e a renovação do Espírito sobre a sua vida. Entende, meu irmão? E o Espírito Santo, passando para um próximo ponto, a gente poderia ficar nisso aqui mais tempo, mas eu preciso avançar para um próximo ponto. Passando para um próximo ponto, o Espírito Santo é fundamental. O texto que nós lemos, que eu deixei marcado aqui em Efésios capítulo 1, versículo 14, traz para nós
que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa vida eterna. Aí o negócio afunila. Sabe por que afunila? Porque só recebe a herança, só mora no céu aquele que é batizado no Espírito Santo. Aí afunila. Aí faz com que esses cristãos decepcionados porque não oram em línguas fiquem com uma interrogação na cabeça, né? Que a pessoa fica pensando assim, eu já pensei assim, eu pensei desse jeito, irmãos, na minha época de novo convertido. Meu Deus do céu, eu não tenho o Espírito Santo, se Jesus voltar eu vou ficar para trás. Aí a pessoa às vezes fecha os olhos para o assunto, né? A pessoa pensa assim, não vou pensar a respeito de batismo do Espírito Santo, morar no céu. Eu conheço crente que não gosta nem de ouvir isso. Falar que para entrar no céu tem que ser batizado no Espírito Santo, porque na cabeça dele, ele não é batizado no Espírito Santo porque ele não ora em línguas, né? Eu não oro em língua e, meu Deus do céu, não vou para o céu porque eu não oro em línguas e só vai para o céu quem é batizado no Espírito Santo. O texto de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que para ir para o céu tem que ser batizado no Espírito Santo. Tem que ser batizado no Espírito Santo. É um assunto com ponto final. Né? Agora vamos lá com as nossas convicções sobre batismo no Espírito Santo. Eu já falei para você aqui. Eu já provei para você, né? À luz de textos bíblicos, que batismo no Espírito Santo não é evidenciado por dom de línguas e sim por mudança de vida. Amém? Então fica com seu coração em paz. Talvez você não vai orar em línguas, não é? Talvez você nunca vai orar em línguas, embora seja algo que você tenha que buscar. Foi um presente, um dom que Deus deu para mim, e só quem tem esse dom sabe quão maravilhoso é adorar ao Senhor em línguas estranhas. É um fortalecimento que não se explica. Né? Eu falando isso para você, já vou explicar isso, não quer dizer que eu não acredite no dom de línguas, não, muito pelo contrário. Eu sou maravilhado por isso, por poder fazer parte disso e experimentar Deus dessa forma. E é algo que todo cristão, de acordo com Paulo em 1 Coríntios 14, precisa buscar. Paulo fala assim, olha, busque o dom de línguas. Né? O crente que ora em línguas, ele se edifica, ele é mais forte. Então não quer dizer isso não, meu irmão. Mas talvez você não vai orar em línguas. Eu conheci pessoas que testemunharam para mim já, ao longo desses 20 anos aí que a gente serve ao Senhor, já vivi pessoas com essa experiência de terem recebido os outros dons do Espírito Santo, ser batizado no Espírito, receber outros dons do Espírito, né, sem orar em línguas. Eu conheci pessoas, irmãos, que tinham o dom do Espírito, que tem, né, porque dom não se perde, que tem o dom do Espírito de curar. Ele ora e as pessoas são curadas até hoje, mas ele nunca orou uma palavra em língua estranha. Então, até quando eu sabia, né, talvez hoje já recebeu. Então, assim, são fatores que não podem me assustar. Olha para dentro de você. Você mudou de vida? Você foi capaz de se transformar? Isso não aconteceu porque você é bom e forte, isso aconteceu porque você recebeu o batismo no Espírito Santo. E céu é para batizado no Espírito Santo, porque é ele que opera essa mudança e nos dá força para servir ao Senhor dia a dia. Aí o segundo assunto que nós precisamos mencionar a respeito é o dom espiritual. São assuntos diferentes. Até agora nós falamos sobre batismo no Espírito Santo. Agora nós vamos mudar a chave, eu vou falar sobre dons do Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? Revestimento de poder, capacitação para pregar o Evangelho, para enfrentar as adversidades do dia a dia. Agora vamos lá. Dons do Espírito Santo. Capacitação para a edificação da igreja ou de si próprio. E esse de si próprio só está nessa frase por conta do dom de língua estranha. Né? Porque todos os demais dons, eles apenas existem para capacitação e fortalecimento da igreja. Com exceção do dom de língua estranha, quando eu busco um dom ou recebo um dom do Espírito Santo de Deus, ele não é para fazer de mim um super-homem. Ele não é para fazer de mim uma estrela, um popstar evangélico.
ele não é para me diferenciar dos demais irmãos da igreja. Ele é para edificar o corpo de Cristo na terra. Entende isso, meu filho? É para isso que ele serve. Quando eu falo de dom do Espírito Santo, a preocupação do Espírito Santo em dar dons a pessoas da igreja é o fortalecimento desta igreja. Entende? É para que esta igreja seja uma igreja forte. Não é? É para que esta igreja enfrente o mal, é para que esta igreja consiga passar por algumas coisas ou viver algumas transformações que só serão possíveis mediante aquele dom. Tipo, a igreja está fraca, Deus levanta um profeta para trazer ânimo. Eu sou com vocês. Vamos lá, eu vou te abençoar. Ou mesmo individual, né? Às vezes a pessoa está para baixo, eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou abrir aquela porta. E tal. Às vezes a igreja está cometendo um pecado, Deus levanta o profeta para pôr o dedo e fala assim, olha, esse é o pecado de vocês, mudem de vida. Né? E por aí vai. Então, ou seja, são ferramentas, por isso que hoje a gente não vê tanto dom espiritual dentro da igreja, tem um porquê, né? É porque o dom era uma ferramenta e hoje não há mais necessidade de algumas dessas ferramentas. Né? Hoje não há mais necessidade, é por isso que elas estão na igreja, mas estão em menor número. São usadas com menos frequência, a gente vê com menos aparência na vida das pessoas, ou menos pessoas sendo usadas, isso por causa do pecado e porque não é tão necessário mais como era necessário no passado. O dom de língua estranha é um dom à parte. O apóstolo Paulo coloca o dom de língua e o dom de profecia como os dois dons mais importantes sobre a vida da igreja e que as pessoas deveriam buscar sem distinção. O dom de língua estranha é porque a pessoa se edifica, se fortalece. É sinal de um elo de comunicação direto entre ela e o Senhor. Então a pessoa, na hora que ela está ali cheia do Espírito Santo, ela ora em línguas. Por quê? É sinal que ela está numa comunicação direta. Que não há pecados que interrompem a ligação entre ela e Deus. Né? Então, ou seja, o dom de língua, o camarada se edifica a si mesmo. Então, para a gente poder estar forte, estar firme, eu tenho que buscar de Deus o dom de língua estranha. Esses dons espirituais são presentes dados por Deus para a capacitação da igreja. É importante dar uma frisada aqui e lembrar algo importantíssimo. O batismo no Espírito Santo, ele tem sim uma evidência. Não necessariamente essa evidência tenha que ser orar em língua estranha. Talvez no dia que você recebeu o batismo no Espírito Santo, que você se convenceu, né, daquilo que você praticava de forma errada e resolveu mudar de vida, talvez naquele dia você chorou, você se pranteou diante do Senhor. Talvez naquele dia você teve uma manifestação de alegria, talvez você sentiu uma paz, algo que você nunca havia sentido. Algo evidenciou a ponto de você jamais esquecer esse dia. Eu não esqueço o dia. Não é porque foi muito forte. Eu me lembro bem o dia que eu resolvi mudar de vida mesmo. Né? A gente subiu para orar no monte e eu falei assim, é hoje, Senhor. Eu desço daqui uma nova pessoa, não sou mais o mesmo. E aquilo de fato aconteceu. Eu jamais esqueci esse dia. Porque o batismo no Espírito Santo é evidenciado. Agora, não necessariamente ele precisa ser evidenciado com o dom de língua estranha. Né? Não necessariamente. Porque o língua estranha é um dom, né? E não um critério absoluto para aqueles que são batizados. Então, meu irmão, Paulo, inclusive, orienta a igreja para que a igreja busque os melhores dons. Né? Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Olha, busque os melhores dons. Mas entre todos os dons, o que mais vale é o amor. Não é nem orar em língua, não é nem profetizar, não é operar maravilhas, não é realizar sinais e prodígios e milagres, é a capacidade de amar o próximo, a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Assim como o batismo no Espírito Santo é de extrema importância sobre a vida da igreja, o dom espiritual também. Irmãos, hoje a igreja geme por falta dos dons espirituais no seu meio. Quem dera Deus, todos os irmãos da igreja recebessem o dom de língua estranha e se sentissem renovados e fortificados pelo poder do Espírito Santo. Hoje a igreja geme de profetas que
não profetizam apenas coisas boas. Hoje a gente vê um monte de profeta por aí. E eu não questiono a ação de Deus. Acredito que Deus esteja usando eles sim. Mas só usam para profetizar, ou eles só são usados, não sei, minha frase está totalmente errada, para profetizar coisas boas, né? Só profetizam carro, caminhonete, casa própria, aprovação no emprego, promoção no emprego, vida financeira próspera. A gente não vê aquele profeta assim, larga o pecado, larga a mesa de truco, larga o baralho, larga a bebida, larga a cerveja, né? Larga a prostituição. A gente não vê esse tipo de profeta, né? A gente vê só o profeta do carro, da casa, do dinheiro, da prosperidade. Eu pergunto, cadê o profeta Natan, que coloca o dedo na cara do rei e fala assim, é o senhor. O senhor pegou a única ovelhinha do seu vizinho, o senhor podia ter qualquer ovelhinha, o senhor foi lá e pegou do seu vizinho, o senhor fez isso. Cadê o profeta que põe o dedo na cara do rei e fala para ele, o senhor está errado, muda de vida. A igreja geme por esse profeta. A igreja geme pelo profeta, né? Do Instagram que vai cair agora, mas os irmãos que estão acompanhando pelo Instagram, pode voltar na live lá que eu vou colocar de novo. Amém? Né? Alguns irmãos estão acompanhando aqui. Então, irmãos, a igreja geme pelo profeta. Cadê o profeta que põe o dedo na cara da pessoa e aponta para ela quais são os seus erros? Aliás, nenhum de nós queremos isso, né? Qual de nós gostaria que Deus levantasse o profeta aí e apontasse para nós os nossos erros, os nossos trapos, né? As nossas imundícies? Qual de nós gostaria que isso acontecesse? Nenhum de nós gostaria, não. A gente queria, na verdade, só escutar coisas boas mesmo. Eu diria que muitos de nós, se o profeta se levantasse e apontasse os nossos trapos, a gente mudava de igreja. Que é isso que a gente faz. Quando alguém fala a verdade para a gente, aquilo que a gente não quer escutar, a gente troca de igreja, a gente muda de pastor, a gente muda de profeta. Porque é melhor ficar onde o meu ego é massageado do que onde o meu ego é tratado. Né? É muito melhor ficar onde as pessoas estão me massageando do que onde eu estou sendo tratado e moído pelo poder do Espírito Santo. Né? Infelizmente. Então a igreja sente falta dos dons. Cadê as pessoas com palavra de sabedoria? Não é aquela pessoa que você, diante de uma adversidade, procurava ela, diante de uma adversidade, procurava ela, e ela sempre chegava para você com uma palavra de Deus, com uma palavra, uma orientação, um conselho sábio. Talvez uma pessoa que nunca pôs o pé dentro de um seminário, não é? Dava uma escola bíblica como melhor do que qualquer teólogo, né? Onde estão essas pessoas da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento? Não é? Onde estão essas pessoas que traziam à revelação aquilo que a gente não conseguia ver, que era errado? Na época que eu me converti, antes de eu me converter, a gente gostava muito de jogar truco, baralho com os amigos, e eu comecei na igreja, e eu não sabia, para mim, não tinha noção de que isso era errado, e aí eu fiz para você, isso é errado, viu? Tem um monte de coisa que a gente prova que isso é errado. E aí um dia a gente foi orar num determinado lugar e Deus usou um profeta de Deus para apontar para mim, olha, você está jogando baralho. Ele não sabia, ele não me conhecia. Foi a primeira vez que eu estive com aquele homem, você está jogando baralho, Deus manda dizer que isso é errado. A igreja sente falta dessas pessoas que revelam, né? A palavra de revelação aí, ó, que revelam essas coisas assim que a gente não consegue ver que está errado. Né? Tem muito pecado que a gente pratica que a gente não consegue pensar assim, gente, eu estou errado em fazer isso. Se Deus não levantar alguém usado por Ele para nos mostrar que nós estamos errados. Então a igreja sofre por não ter pessoas com dons espirituais. A igreja geme por falta dos dons espirituais. Né? Hoje a gente não tem as pessoas com ousadia, com autoridade para colocar a mão na cabeça do enfermo e falar para ele assim, seja curado. Não é com lencinho, travesseirinho, vassoura,
envelope de ouro, não é com isso não, eu falo a pessoa que põe a mão com ousadia, com intrepidez no coração e fala assim, olha, seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus. A igreja geme por falta dessas pessoas, né? A igreja geme por falta das pessoas que estendem as suas mãos e falam e determinam que maravilhas aconteçam. A igreja geme por essas pessoas, a igreja sofre por falta dessas pessoas. Talvez a gente pergunta assim, cadê os Elias? Onde estão os Elias que oravam para que parasse de chover? Né? Onde estão os Elias que acabavam com os profetas de Baal? Essas coisas seriam possíveis nos nossos dias se tivéssemos os dons do Espírito Santo no nosso meio, né? Cadê a pessoa com o dom do Espírito Santo para estender a mão sobre o Brasil? Falar assim, Covid-19 vai embora, em nome de Jesus. E o milagre, a operação de maravilha, de fato acontecer. Então, assim, a gente fala isso com muita vergonha no coração, com muita tristeza no coração. Porque a igreja não tem os dons do Espírito Santo para fazer essas coisas. Ah, pastor, lá na minha igreja tem a irmã que profetiza, que sapateia, relampeia, pega fogo, que rodopeia com radinho na orelha, e a irmã é uma bênção, e ela revela carro, ela revela emprego, ela revela o namorado, a namorada, a noiva, é do reteté de Jeová. Não são dessas pessoas que eu estou falando, embora sejam pessoas de Deus, não questiono isso. Estou falando das coisas realmente acontecerem, não dessas migalhas que a gente tem por aí hoje. Então, irmãos, oremos para que Deus nos dê batismo com o Espírito Santo, para que a gente possa reconhecer aí nosso pecado, nosso erro, a nossa falha, e oremos para que Deus nos dê pessoas com dons do Espírito Santo, para que a igreja seja aperfeiçoada dia após dia em nome de Jesus. Amém? Minha oração é para que esta palavra traga algo novo aí aos nossos corações, que esta palavra possa nos fazer pensar. Uma vez eu aprendi com um pastor que a boa mensagem não é aquela que a pessoa sai falando assim, não, hoje eu fui abençoado. É aquela mensagem que a pessoa sai assim pensando, gente, é isso, eu preciso mudar, eu preciso transformar, essa é a boa mensagem. Que isso tenha acontecido aí sobre nós, né, sobre você que está nos acompanhando nessa noite. E saiba que a gente precisa pensar essas coisas. A gente fica na igreja recebendo só mensagem de autoajuda, só coisas que nos põem para cima e a gente não raciocina sobre aquilo que acreditamos. Amém, meu irmão? Vamos orar para que Deus nos abençoe. Vamos orar para que a palavra do Senhor continue sendo esclarecedora aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, em o nome de Jesus. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento de estudo da Tua palavra que tivemos aqui. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela ação do Teu Espírito Santo que nos aproxima de Ti, que nos leva para mais perto de Ti, ó Pai. Obrigado pela revelação da Tua palavra, pela iluminação da Tua palavra relacionada a esses assuntos. E que dia após dia, Pai, o Senhor possa fazer com que a Tua palavra nos aproxime mais do Senhor, Deus. Eu oro para que aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor complete na vida, no coração dos irmãos, na mente dos irmãos. Tira, Deus, toda dúvida. Esses irmãos que achavam que não são batizados com o Espírito Santo, tira toda dúvida, confirma no coração deles o teu batismo, porque eles mudaram de vida, porque eles se transformaram na tua presença. Que a tua igreja receba batismo no Espírito Santo, que a tua igreja receba dons espirituais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, você pode deixar um amém aqui no comentário. Amém? Você pode apertar esse joinha, esse coraçãozinho que está aqui embaixo da tela. Amém? Eu vou entender do lado de cá que você está aplaudindo, que você recebeu aí essa mensagem no seu coração. Em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Como que o Senhor é bom, meu irmão, e tem cuidado de cada um de nós sempre. Em nome de Jesus. Amém? Eu não consigo ver todos os irmãos que aparecem aqui para a gente,
porque talvez você tenha entrado numa sala de vídeo aberta por outra pessoa, né? Então você não aparece aqui na minha transmissão, aparece só aqueles que estão diretos aqui junto comigo. Amém? Então se eu não citar seu nome, não fica chateado não. Não é porque eu te discriminei, não, é só porque não apareceu para mim mesmo. Em nome de Jesus, eu vi aqui nos acompanhando, né, o Rian, a irmã Lázara, mas o irmão Júlio, a irmã Maria da Conceição, quem mais? A Edileia, a irmã Joaquina, né, graça e paz, amém. Deus abençoe poderosamente aí os irmãos em nome de Jesus. A pastora Cláudia, né, esposa do pastor Juan. Então os irmãos deixaram aqui o seu joinha, deixaram aqui o seu amém, o seu comentário. Que Deus te abençoe grande, poderosamente. Em breve a gente vai disponibilizar essa mensagem no YouTube e eu vou mandar o link para você. E aí você pode assistir de novo, tirar as dúvidas, conferir os 3 versículos que nós lemos, repassar a mais pessoas, orar, amém? Você é batizado no Espírito Santo, meu irmão. Não precisa orar em línguas para poder ter consciência disso, não. Em nome de Jesus. Meu irmão, quero lembrar você que quinta-feira nós estaremos lá na igreja e você pode ir, já está liberado pela prefeitura, desde que lá a gente mantenha uma certa distância, né, entre os irmãos, e use máscara. Eu sei que incomoda muito usar máscara, onde eu trabalho tem que ficar de máscara o dia inteiro, e aí agora tem que ir para a igreja de máscara também. Eu sei que é difícil para a gente, mas vamos obedecer aí a esse pedido do decreto para que a gente possa continuar adorando e cultuando ao Senhor juntos em nome de Jesus. Então, quinta-feira, vá à igreja, vá de máscara, amém? Leve a sua máscara e vamos juntos celebrar o Senhor às 19h30, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz a todos os irmãos.